Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mundo Geo. Hoje em parceria com o pessoal da Geoambiente, temos dois apresentadores hoje, a Débora e o Felipe, vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês, né? Nós vamos falar hoje sobre o sistema Agility, que usa a inteligência artificial, né, e machine learning para ajudar o cliente aí de prefeituras e população, tá? Antes de passar a palavra para o Felipe e para a Débora, eu queria só dar um recadinho rápido aqui para quem nunca participou dos nossos eventos, tá? Vocês vão assistir a tela do apresentador, o que ele estiver compartilhando, ou a webcam deles, tá? E vocês vão nos ouvir através do microfone, perdão, através do fone de ouvido ou da caixinha de som do seu computador, tá? Então, para interagir conosco, vocês não precisam de microfone, vocês podem usar o chat está aí do lado direito da máquina ou abaixo da máquina, dependendo da configuração do seu navegador, tá bom? Então eu já vou passar a palavra para a Débora e para o Felipe. Caso vocês tenham algum probleminha aí de comunicação, alguma dúvida sobre a ferramenta e qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a apresentação, podem fazer isso utilizando o chat, que a gente vai tentar responder ao vivo ou deixar para o final para responder também via áudio, tá bom? Débora, Felipe, aí é com vocês. Beleza, Guilherme, obrigado, viu? Então, eu também queria aproveitar e agradecer esse espaço aí, agradecer a Mundo Geo por isso e agradecer os presentes. Antes de a gente começar a apresentação, eu queria me apresentar, para eu passar a palavra rapidinho para a Débora, para ela se apresentar e a gente segue aqui no compartilhamento da tela. Então, eu sou o Felipe Del Nero, eu sou diretor comercial aqui da Geoambiente, e vou seguir no primeiro momento aí com vocês apresentando um pouco do conceito do produto e depois passo para a Débora para ela, de fato, fazer uma apresentação do sistema funcionando. Então, antes de eu compartilhar a tela, eu só queria passar a palavra para a Débora para ela poder também se apresentar rapidamente. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Débora, eu sou analista de sistemas, responsável pelo desenvolvimento do Agility. Na sequência da apresentação do Felipe, eu vou fazer uma demonstração prática da ferramenta para vocês. Obrigada pela presença. Legal, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Então, vamos lá. Então, legal. Vamos seguir. Então, a gente já se apresentou, né? Eu sou o Felipe Del Nero, a Débora que vai estar comigo. Então, a gente vai falar sobre o sistema Agility, que é um produto que foi lançado pela Geoambiente agora em setembro. Né? Antes de falar do produto, só queria relembrar para quem não conhece, né? Falar um pouco sobre a Geoambiente. Né? A Geoambiente é uma empresa que vai fazer 25 anos agora, é uma empresa aqui de São José dos Campos, né? Com muita experiência em geoprocessamento, em soluções de geolocalização, em mapeamento. Então, hoje, realmente, é um parceiro premier do Google. Nós somos distribuidores da plataforma Google Maps e também da plataforma Google Cloud. E, como eu falei, somos especialistas na questão de utilização de sensoriamento remoto e de desenvolvimento de sistemas de geolocalização para os mais diversos tipos de objetivo. Então, só fazendo um pequeno parênteses, né, a Geoambiente, ela, ao longo da história, já ganhou várias premiações. No Mundo Geo, especificamente, a gente já ganhou, por exemplo, mais de uma vez o prêmio de melhor empresa de desenvolvimento de soluções, já ganhou o prêmio de melhor empresa de mapeamento, por exemplo, e a gente já ganhou, por exemplo, do Google também, em 2016, como o melhor distribuidor de Google Maps da América Latina. Então, aí só para dar um pouco do peso da empresa, para vocês entenderem um pouco quem não conhece, como eu falei. Sobre o produto que a gente vai demonstrar aqui, sobre o Agility, né? O Agility é um produto lançado pela Geoambiente em setembro, como eu falei. Né? Ele é um sistema de planejamento, gestão e atendimento ao cidadão, voltado para prefeituras. Como que ele surgiu? Então, em 2017, a FAPESP lançou um edital que eles chamam de PIP, que é um programa de fomento, né, para desenvolvimento de soluções com foco em inovação. E esse edital específico era com foco em inovação e com foco em Smart Cities. E daí a Geoambiente apresentou esse projeto e foi aprovado, enfim, pela FAPESP, que inclusive fez uma contribuição financeira para o projeto e tal, para que a gente pudesse desenvolver, com esse objetivo de foco de Smart Cities, de melhoria de gestão pública e com foco de inovação, que é todo esse uso de inteligência e tecnologias que vocês vão descobrir a partir de agora. Tá, então, como que o Agility surgiu, em que contexto? Então, hoje, no Brasil, existem quase 5.600 municípios,
são aproximadamente 195 milhões de pessoas, e cada prefeitura tem sua central, o seu canal de atendimento, né, de solicitações dos munícipes. Então, algumas prefeituras chamam de ouvidoria, outras chamam de Central 156, outras têm outros nomes específicos. Mas o fato é que esses canais são responsáveis por receber diversas solicitações dos munícipes. Então, só para dar um exemplo de valores, em 2017, a Prefeitura de Curitiba recebeu mais de 400 mil solicitações, e a Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 730 mil. Então, como que o Agility se enquadra nesse contexto? Né, hoje, existem ferramentas que às vezes até a própria prefeitura desenvolve para receber esses chamados. Então, isso, de certa forma, não é tanto um desafio para as prefeituras. O desafio é, uma vez recebido esses chamados, como que a prefeitura lida com ele, de uma forma que seja viável atendê-los em curto prazo, realizar todas as demandas que têm que ser realizadas e prestar um serviço de qualidade e, no final, ter o munícipe como satisfeito, enfim, como sendo atendido. Então, esse que é o contexto que surgiu, né, o que motivou a Geoambiente a conceber esse produto. Então, quais são os grandes objetivos, né, como eu já até me antecipei um pouco? A primeira questão é o planejamento e a gestão dos serviços públicos e do atendimento ao cidadão. Então, como eu falei, ter uma ferramenta que abre chamado, ou ter um portal na prefeitura, ou um lugar onde o município pode abrir o chamado, é importante, claro, mas não resolve o problema. Resolve o problema você realmente poder planejar e fazer a gestão de todos esses serviços, todas essas demandas, e de fato atendê-los, né? Então aí que surge o grande primeiro objetivo do Agility. O segundo dele é a otimização do atendimento e a redução significativa do tempo da solução dos chamados. Então, como eu falei, né, os chamados são abertos e muitas vezes a prefeitura não tem como dar vazão a esses atendimentos. Os atendimentos acabam demorando, alguns não são feitos. Então, a grande ajuda que o Agility dá também nesse sentido é poder otimizar toda essa parte de priorização, de atendimento, de despacho, de acompanhamento, de gestão, para que a gente possa realmente fazer com que mais serviços sejam realizados e sob uma gestão bastante fácil e bastante produtiva. E o último ponto é a questão do melhor atendimento à população, né, e uma maior visibilidade dos serviços realizados pela prefeitura. Então, uma vez que o munícipe ele abre o chamado, e esse chamado ele é realmente tratado, ele recebe, por exemplo, informações sobre toda a vida desse chamado, com previsões, com uma série de informações, e ao final das contas, ele é de fato atendido e tem visibilidade de que o chamado dele foi atendido, isso passa uma qualidade, uma percepção, até um orgulho da cidade que o munícipe, sem dúvida, vai ter. Então, a própria visibilidade dos serviços da prefeitura para o cidadão ela é muito valorizada nesse aspecto. Tá? Então, esses são os grandes objetivos, e passando um pouco mais conceitualmente sobre o que é o produto Agility, como que ele se divide. Então, como eu falei, ele é um produto voltado para a 156, né, ou a ouvidoria, como cada prefeitura chama, mas a central de atendimento, e é uma ferramenta toda desenvolvida no modelo de SaaS, de serviço, então é um serviço, né, uma assinatura que a prefeitura faz para utilizar o sistema, e ele tem todas as fases do atendimento e realização do serviço, como eu falei. Então, desde a entrada do dado, então seja um aplicativo, né, que vai ter lá a carinha da prefeitura, com o logo da prefeitura, tudo mais, seja através do atendimento no site da prefeitura, onde o munícipe entra e faz a sua inserção de informação, seja numa central telefônica, onde o munícipe liga e um atendente faz a inserção da informação, ou seja, por exemplo, numa praça de atendimento, onde o munícipe vá pessoalmente e tem um atendente lá que insere as informações no sistema. Então, essas são as entradas, e a partir daí o sistema passa a receber essas informações. E chega na primeira fase, que a primeira fase é a triagem. Então, aí a gente já começa a utilização de inteligência, de todo esse processamento em nuvem, todos esses algoritmos que foram criados por nós, para fazer, por exemplo, a primeira interação com a informação, de avaliar se as imagens que foram inseridas, as fotos, né, não tem nenhum caráter ofensivo, se o texto que foi escrito também não tem caráter ofensivo, se condiz com o que tem na foto, enfim, todo esse tipo de validação
que usa inteligência artificial já é feito na triagem, com o grande objetivo de evitar trotes, por exemplo, e de realmente dar uma direcionada melhor naquilo que a prefeitura recebe. Depois disso, esses chamados que passaram pela triagem, eles seguem um workflow que é todo parametrizado para cada prefeitura. Então, cada prefeitura, quando vai fazer início ao uso da ferramenta, é feita uma parametrização de como, por exemplo, se comportam os chamados, ou como deve ser direcionado os chamados, de quem são as responsabilidades por atendê-los. Então, por exemplo, na prefeitura A, o buraco é atendido pela Secretaria de Obras, ou de repente numa outra prefeitura, o buraco ele é tapado pela Secretaria de Mobilidade. Então, enfim, aí cada prefeitura tem a sua característica, e o workflow serve justamente para isso, para que você possa, de fato, parametrizar todos esses fluxos. E uma vez esse fluxo parametrizado, o sistema já automaticamente libera esses chamados de acordo com aquele parâmetro que foi estabelecido, para que realmente automaticamente, depois da triagem, os órgãos ou as secretarias recebam aquele chamado e aquela responsabilidade. Depois a gente passa para o planejamento. E o planejamento, de fato, vem toda a parte da inteligência também de priorização desses chamados. Então, em função lá tudo que foi parametrizado, a gente tem a priorização dos chamados, por exemplo, por tipo de chamado. Então, tem chamado que tem mais prazo do que o outro, mais urgente ou menos urgente. Então, tudo isso ele leva em consideração o tipo da pessoa que abriu o chamado, também pode influenciar, se for de interesse da prefeitura. Outro ponto é a quantidade de chamados. Então, se eu abro um chamado de buraco, por exemplo, na frente da minha rua, e outras 20 pessoas abrem um outro chamado de um buraco numa outra rua que é mais movimentada, por exemplo, o sistema entende que essa rua, que tem 20 chamados, está afetando mais gente, mais população, maior quantidade de população. Então, ele, por exemplo, é priorizado em relação ao outro. E assim vai, tem várias regras que são usadas para essa questão da priorização. Até passar pela questão realmente do despacho das equipes. Então, no despacho também é outro algoritmo de otimização que faz todo o planejamento dos despachos das ordens de serviço para elas serem realizadas em função da característica da equipe, em função da criticidade, como eu falei, em função da urgência, do prazo, em função da agenda da equipe, em função dos deslocamentos, então de um buraco para o outro, ou de um chamado para o outro, ou de da área onde a equipe se encontra até a nova área de atuação. Então tudo isso é levado em consideração para que realmente os despachos sejam feitos da melhor forma, para que seja otimizado o serviço. E a equipe que realiza esse serviço, ela tem também um aplicativo do sistema que recebe essas informações, recebe lá qual é o próximo chamado que ela tem que atender, o que tem que ser feito, aonde que é a rota e tudo mais. Para realizar e ao longo também da realização poder apontar o que está sendo feito. Então, na verdade, o munícipe, ele ao longo de todas essas fases que eu estou falando, que vão ser detalhadas já pela Débora, o munícipe toma ciência disso. Então, por exemplo, o chamado passa pela triagem, o munícipe recebe, o seu chamado foi aprovado pela prefeitura. O chamado, então, segue o workflow e vai para a Secretaria de Obras, o seu chamado foi despachado para a Secretaria de Obras. Se da Secretaria de Obras ele é despachado para realização pela equipe, então o munícipe recebe lá no celular dele também. O seu chamado está sendo ou será atendido em tantos dias ou tal dia, e depois, uma vez realizado, ele também recebe esse retorno dizendo que o chamado foi realizado. Inclusive, a equipe de campo pode, já ao finalizar o atendimento, tirar uma foto, por exemplo, e depois retornar essa informação para o sistema, que também vai ser retornado para o munícipe, dizendo, está aqui a foto do buraco tapado e o seu chamado foi atendido. E depois, passando para a fase de gestão, a gente tem esse módulo de indicadores, que são gráficos, relatórios, visões e mapas das demandas. Então, como que estão as demandas, como que estão as realizações, o que está atrasado, o que está em tempo correto, o que já foi feito, e outras visões que se queira ter. Então, qual que é o maior tipo de chamado que eu tenho por região, quais são as demandas principais que eu tenho por tempo, enfim, o que seja, mas isso também traz uma informação não só da performance do atendimento, como está sendo o atendimento, como também traz uma visão de gestão do município.
Por exemplo, você pode fazer uma série de análises sobre as principais demandas do município, as principais aberturas de solicitações, e pode, por exemplo, fazer políticas públicas para fazer algum tipo de atendimento ou investimento, enfim, de alguma demanda específica que está sendo feita. Então, isso serve não só para o serviço, como para a gestão como um todo. E aqui são os três, nesse novo slide que eu passei, são os três perfis, ou os três tipos de usuários que vão usar a ferramenta, né? Então, primeiro, como eu falei, a população, né, que vai abrir o chamado, vai abrir a solicitação, seja pelo aplicativo, que vai ter o logo lá da prefeitura, toda a identidade visual da prefeitura, seja através do site, seja através da praça de atendimento, ou seja através da central telefônica. Então, ele abre e ou quando ele está pelo celular, ele mesmo abre, ou quando ele fala com a prefeitura, o atendente da prefeitura abre direto no sistema. Aí depois existe a segunda etapa, que é dentro da prefeitura, então toda a fase ali do Agility, todas aquelas fases que eu mencionei, todas elas são feitas no sistema, foram concebidas para serem feitas automaticamente. Então faz a triagem, faz a parte do fluxo, faz o planejamento, faz o despacho. Então tudo isso é planejado para se fazer automaticamente, justamente por conta de otimização, por conta de redução, né, de tempo e tudo mais. Só que, obviamente, que em cada fase a prefeitura vai ter um agente acompanhando isso, seja um agente do atendimento, ou seja um agente lá da secretaria específica, que pode também tomar as decisões específicas em função ali de demandas do dia a dia. Então, nesse contexto, a prefeitura faz o uso da ferramenta para acompanhamento e realização das ações, como também depois, como eu mencionei, para a gestão disso, né? Todas as informações que foram geradas, os status de cada ordem e assim por diante. E também, do outro lado, tem a equipe de campo, que pode fazer uso do Agility em função do aplicativo também, que vai ter um aplicativo similar ao do cidadão, só que nesse caso da equipe é um aplicativo que vai aparecer as demandas para que ele possa realizar o serviço. Então, com toda a parte que eu falei, de rota, de priorização, de informações, possibilidade de inserir lá a foto, fazer o check-in, check-out lá em relação ao cumprimento do serviço. Tá, então é isso, em linhas gerais, esse é o fluxo, né, do Agility, e eu vou passar a palavra agora para a Débora, para que ela possa, de fato, aí sim, entrar no sistema e mostrar como que ele funciona, como que é a carinha dele, quais são as fases aí que eu mencionei aqui no PowerPoint, tá bom? Então eu vou descompartilhar aqui a minha tela e vou passar a palavra para a Débora. Olá, pessoal. Agora eu vou apresentar na prática, né, o que o Felipe apresentou aí para vocês no PowerPoint. Eu vou começar apresentando, como ele disse, são 3 partes principais do sistema. Tem o aplicativo do cidadão, tem toda a parte administrativa web, que também poderia ser usado pelo cidadão para abertura de chamados, e tem o aplicativo das equipes, então para elas verificarem as tarefas que foram despachadas. Eu vou começar mostrando, vou compartilhar aqui a minha tela, para mostrar para vocês o mobile do cidadão. Então, essa primeira tela do aplicativo é a tela que o cidadão vê quando ele já está logado. Então, aqui eu já tenho o meu usuário, minha senha, entrei no Agility e tenho uma visão geral aqui dos chamados que foram abertos por mim. Então, total de chamados, chamados em andamento e chamados concluídos. Aqui eu tenho 3 opções, né, para abrir um novo chamado, verificar a lista dos meus chamados ou constar um chamado individualmente. Então, eu vou entrar aqui primeiro no abrir chamado, para vocês verem como que funciona na prática. Né? A partir do momento que eu escolho a opção abrir chamado, já vem uma lista de temas, isso é configurável por prefeitura, os temas, os ícones, e essa árvore ela pode ter quantas navegações a prefeitura achar melhor. Né? Então eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de limpeza, tá? E vocês veem que tem várias opções aqui em limpeza, e eu vou abrir um chamado, por exemplo, de limpeza de terreno público. A partir do momento que o cidadão entra para fazer a abertura do chamado, ele já vê uma série de instruções, tá? Isso também é colocado pela prefeitura, e ele tem a opção de dizer se ele considerou essa informação útil ou não, tá? Isso também é uma coisa que a gente já deixa aí no log, tá? A partir do momento que ele clica no botão que está no canto superior direito, ele
pode abrir um chamado. A prefeitura também pode configurar avisos que não necessariamente gerem abertura de chamado, mas informativos para o cidadão. Mas nesse caso aqui, limpeza de terreno público, sim, gera um chamado. Então, eu vou escolher aqui. O Agility já identifica onde a pessoa está, então aqui é onde a gente está mesmo, no Parque Tecnológico. E eu vou alterar o endereço aqui para São Paulo, porque o sistema fictício que a gente colocou é na cidade de São Paulo. Então eu vou, vocês viram aqui que eu tenho a opção de digitar o endereço, tenho a opção de arrastar o PIN, então eu vou arrastar aqui para um endereço na cidade de São Paulo. Já automaticamente foi identificado em qual endereço o chamado vai ser aberto. A próxima etapa é o cidadão tirar uma foto ou usar uma foto que ele tirou anteriormente. Eu vou tirar uma foto agora, só para a gente exemplificar. Tá? Posso tirar até 3 fotos e vou continuar. O próximo passo é adicionar um comentário. Então, no caso aqui, terreno sujo, então terreno sujo muito perigoso, por exemplo. Isso aqui é um texto livre que o cidadão pode colocar. E aí, ao final, o cidadão recebe um resumo do chamado, ele pode voltar para consertar alguma coisa ou simplesmente finalizar. A partir desse momento, por ser um SaaS, está tudo em nuvem, já está lá no sistema da prefeitura. Então, aqui, com isso, o cidadão já consegue ver os chamados que foram abertos por ele anteriormente e esse último chamado que a gente abriu agora, dia 27, que está recebido pela prefeitura. Então, aqui, clicando, ele consegue ver informações gerais do chamado e também o andamento dele. Então, foi criado e foi recebido pela prefeitura. Agora, eu vou alternar de tela para mostrar para vocês como que esse chamado entra no sistema da prefeitura e qual que é a visão da prefeitura com relação a esse chamado. A tela de entrada do chamado no Agility é a parte de triagem do chamado. Então, todos os chamados que estão aqui, eles não estão liberados para planejamento ainda, ou seja, estão parados aqui na triagem. Eu vou procurar o que a gente abriu agora, que é esse último aqui, que é a limpeza de terreno público, tá? E vou exemplificar para vocês as triagens que o Felipe falou que o Agility faz. A primeira triagem é a triagem de palavras. Aqui, no caso, o chamado foi aprovado porque não tinha nenhuma palavra ofensiva. Então, existe aqui uma base de palavras ofensivas que o sistema verifica. Na parte de texto, a gente verifica quantas palavras de conteúdo tem no texto e a prefeitura também pode configurar o quão rígida vai ser cada triagem dessas, tá? No nosso caso, aqui tem 3 palavras, então ficou em verificação, porque o muito aqui seria uma palavra irrelevante, muito, de, para, até. Então, terreno sujo, perigoso. E aí ficou em verificação porque essa prefeitura configurou para que apenas 4 palavras fossem aprovadas automaticamente. A imagem não foi identificada como imagem ofensiva, então aqui deu um grau de muito pouco provável, foi aprovado na triagem. E o endereço também está preciso, porque às vezes a pessoa seleciona o endereço, por exemplo, só digita um nome de rua, então a gente também já faz essa triagem, e aí ele não dá como preciso, e a prefeitura pode colocar para que seja posto em verificação ou reprovado. E a prioridade aqui foi dada como média. A prioridade ela usa uma série de fatores para ser determinada. Pode ser o tipo de serviço, combinado a um funcionário da prefeitura que abriu o chamado, né? Isso é opcional. E também se ele tem vínculo com outros chamados que foram identificados automaticamente ou manualmente. Aqui, no vínculo com o chamado principal, que é uma tela que eu vou abrir agora, se não houve identificação automática de duplicados, ou seja, de chamados duplicados ali no mesmo raio de distância, eu posso vir aqui, por exemplo, e selecionar manualmente um chamado que eu entenda que seja o mesmo chamado, para que haja apenas um despacho. Nesse caso aqui, a gente tem uma lista, se eu selecionar aqui, ele vai como duplicado. Tá? Aqui é possível verificar a foto. E aqui, só para também falar do status final do chamado, o nosso caiu como verificação por conta da triagem do texto. Ele pode ser aprovado na triagem, e também acho que aqui a gente tem os exemplos de reprovado na triagem. O que isso significa? Os chamados que são classificados como verificação, então se a prefeitura configurou aí a parte de verificação, eles precisam de uma ação manual, ou seja, para seguir para planejamento precisa ser aprovado manualmente.
O que está aprovado na triagem ou reprovado, a prefeitura pode configurar um tempo, para que depois desse tempo, por exemplo, durante 2 horas eu ainda posso mudar esse status manualmente. Após esse tempo, o cidadão já recebe ou automaticamente uma mensagem por que o chamado dele foi reprovado na triagem, ou automaticamente um ok de que foi aprovado na triagem. Tá? Então, só para a gente dar continuidade ao nosso exemplo aqui, eu vou aprovar o chamado e vou mostrar para vocês como que isso vai refletir lá no mobile do cidadão. Eu posso colocar aqui um texto, então, informativo ao cidadão. Então, a partir do momento que eu aprovei, eu escrevi aqui o informativo ao cidadão e dei um salvar. Tá? Vocês viram que ele já saiu da minha tela de triagem, ou seja, passou para a próxima fase. E eu vou mostrar aqui para vocês como que isso ficou refletido lá no meu chamado. Então, se a gente for aqui no andamento, o cidadão consegue ver que o chamado dele já passou de fase, já foi verificado, inclusive consegue ver esse texto que é opcional, tá? Então, se fosse reprovado, ele verificaria aqui que foi reprovado, também um texto apareceria para o cidadão e ficaria aqui em vermelhinho. Agora, eu vou mostrar para vocês outras funcionalidades do sistema. Todos os chamados, eles podem ser visualizados em lista. Então, vocês conseguem ver aqui uma lista que tem uma série de filtros, né? A partir do momento que você clica, você consegue ver mais detalhes sobre o chamado. Tá? A visão do cidadão também aparece aqui para a prefeitura, para eles saberem como que está lá. Ou eles podem ser visualizados em mapa. Eu vou abrir o mapa aqui para vocês. Então, eu consigo ver os ícones por status do chamado, tá? Se tem vários chamados aqui na mesma região, ele agrupa, se você clica, ele abre. E aqui a gente tem uma série, porque para o cidadão a gente tem umas fases mais resumidas, mas dentro da prefeitura tem uma série de fases aqui. Então, em triagem, tem todos esses status. Em processamento, tem, por exemplo, a planejar, planejado, em execução. E os concluídos, na verdade, são os encerrados, que foram concluídos com sucesso, ou cancelados, ou recusados em triagem. Então, aqui, vamos procurar, por exemplo, o chamado que a gente abriu agora. Vou fazer um filtro aqui para vocês verem. 48803, que foi o número de protocolo que eu recebi. Então, ele aparece aqui no centro de São Paulo. Eu consigo verificar mais informações no meu chamado, veja a foto, veja o endereço. Se eu clicar em informações também, da mesma maneira que eu abria na lista, eu consigo ver detalhes do chamado. Tá? E o workflow. O workflow também é bastante importante. Aqui nesse tipo de chamado tipo de serviço de limpeza de terreno público, a gente configurou que vai ter apenas um passo para atendimento. Mas a gente pode configurar vários passos para atendimento. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu coloquei um passo só para agilizar a nossa apresentação. Mas, por exemplo, se a gente filtra aqui um chamado 6304, tá, inclusive em andamento aqui, que esse símbolo aqui é andamento de calçada irregular, a gente consegue ver que ele tem vários passos no workflow. Então, o primeiro passo é verificar a situação da calçada, por exemplo. O segundo passo é administrativo, é lavrar uma multa. O terceiro passo é verificar se a obra foi realizada com sucesso. A gente pode, inclusive, dizer que um passo depende do outro. Então, se vocês olharem cada uma dessas tarefas, elas têm um status individual aqui. Então, na primeira está concluído, a segunda está liberada para planejar, porque a predecessora dela foi concluída, e a última ainda está dependente, porque a anterior não foi concluída. Tudo isso é configurável por tipo de serviço, e quando o chamado é aprovado, automaticamente ele já ganha a sua lista de tarefas. Tá, aqui eu vou mostrar para vocês também que existe um outro mapa, que é o mapa de planejamento, onde vocês conseguem ver todas aquelas tarefas que foram aprovadas. Então, no nosso caso, eu vou colocar aqui um 48803. A gente consegue ver, agora ter uma visão da tarefa, todos os status da tarefa podem ser modificados aqui, ela pode ser agendada. Então, é uma outra visão das tarefas daquele tipo de serviço, tá? Então, no nosso chamado também. Para mostrar para vocês como que é feito o planejamento, a gente tem duas maneiras.
Uma delas é a criação do planejamento automático, que depois eu vou rodar aqui para vocês verem, que eu tenho uma lista de todas as minhas tarefas planejadas, da minha secretaria, que aqui é uma secretaria fictícia do Connected Meio Ambiente, e eu consigo replanejar ou planejar apenas as novas tarefas que ainda não foram planejadas, tá? Isso é onde a gente chama o algoritmo de inteligência artificial, que faz toda a verificação de localização das tarefas, distância entre as tarefas a serem realizadas, distância das bases das equipes que atendem as tarefas, tempo de execução de cada equipe, ou seja, pode ter mais de uma equipe atribuída para a mesma tarefa, algumas equipes são mais rápidas, outras não, porque algumas são maiores, outras não. Então, o algoritmo já faz toda essa verificação turno de equipe e faz o planejamento automático para a gente. Então, se eu entro com uma descrição aqui de planejamento e dou um salvar, ele já começa a planejar. Antes de eu fazer isso, eu vou mostrar para vocês também como que esse planejamento pode ser consultado no mapa que eu mostrei para vocês, com diferentes status, ou no calendário. Então, a gente tem aqui um calendário, tá? Onde a gente consegue selecionar as equipes de atendimento. Então, no meu caso, aquele limpeza de terreno público, eu sei que eu tenho a equipe de limpeza ômega que pode atender, ela leva 5 horas para realizar essa primeira tarefa que apareceu aqui, né? Ela leva 5 horas para realizar esse serviço, e a equipe de limpeza delta que leva 4 horas para realizar esse serviço. Tá? Então, por exemplo, eu vou planejar para a equipe de limpeza delta, então eu vou arrastar aqui para as 8 da manhã. Vocês veem que mesmo no planejamento manual, a gente tem já uma inteligência, uma otimização aí de dizer que da base da equipe até o local daquela tarefa tem 18 minutos de deslocamento. Então, e ele também verifica que é uma tarefa longa, então já sabe que a equipe almoça na base, isso está em cadastro, já respeita o deslocamento de almoço aqui e quebra a tarefa em duas partes. A partir do momento que essa tarefa está planejada, já reflete no seu ícone lá no mapa de planejamento, já muda o status do sistema e fica disponível para as equipes atenderem no mobile das equipes. Então, eu vou alternar de tela novamente para mostrar isso daí para vocês. Tá? Então, aqui a gente já está numa outra visão do mobile, que só os funcionários da prefeitura autorizados teriam, tá? Que são todas as tarefas planejadas em execução ou concluídas. Aqui a gente consegue ver na equipe de limpeza delta, por exemplo. Então, se eu clicar, eu consigo ir navegando para cada dia, né? Eu consigo ver aquela tarefa que a gente acabou de planejar no calendário, as duas partes dela. Aqui eu posso gerar a rota do dia, por exemplo, mas para demonstrar para vocês, eu já vou entrar na tarefa, tá? Na primeira parte dela. Então, a equipe consegue ver algumas instruções que são colocadas na web e consigo aqui iniciar a tarefa, tá? Então, eu vou iniciar. Deseja realmente? Sim. A partir do momento que o primeiro passo lá daquele workflow que eu mostrei para vocês foi iniciado, agora eu vou alternar aqui para a visão do cidadão, já é possível que o cidadão verifique aqui, se vocês olharem o primeiro protocolo que tem aí, ele entrou em processamento, que é o nosso chamado. Então, se eu verificar aqui o andamento, eu consigo ver em que momento que esse chamado foi colocado em processamento. Porque o cidadão ele enxerga o chamado, a prefeitura enxerga cada tarefa individualmente. Aí eu vou dar andamento aqui, vou finalizar todas as sequências de execução aqui da equipe, só para mostrar para vocês como que o cidadão vai enxergar quando esse chamado dele tiver sido concluído. Então aqui eu vou finalizar a primeira parte da minha tarefa, vou dizer, por exemplo, que eu levei 1 hora, a equipe pode colocar uma foto ou comentário, eu vou colocar na segunda parte para mostrar para vocês, tá? Então, essa tarefa, essa sequência da tarefa aqui já foi finalizada. Então, a equipe vem, clica na foi almoçar, retornou do almoço, vai lá, iniciou a segunda parte da tarefa. Trabalhou na tarefa ali durante o tempo necessário. Vem e finaliza a tarefa. Agora eu vou colocar aqui a duração. Vou tirar uma foto para vocês verem como que fica aqui, já da plantinha.
Vou colocar um comentário, então, também é um texto livre, né? Foi tudo ok. E vou finalizar a tarefa. Então, agora as duas partes da tarefa já foram finalizadas. Deixa eu alternar aqui para o mobile do cidadão. Quando isso acontece, o status do chamado lá para o cidadão já foi concluído. Lembrando, se fossem vários passos, o cidadão só iria receber o concluído na finalização da última sequência do último passo. Tá? Que no nosso caso aqui a gente criou um workflow mais simples. E aí, se vocês notarem, na parte de andamento do chamado, o cidadão já recebeu que o chamado dele foi concluído. Agora eu vou mostrar para vocês como que lá na prefeitura essas tarefas aparecem e as informações que foram colocadas pelas equipes também aparecem. Então, vamos lá, visualizar mapa. Então, aqui a gente está no mapa das tarefas, né? E eu vou buscar o meu protocolo. Tem diversos outros filtros que podem ser feitos também. Aí a gente consegue aqui ver que são dois. Por quê? São 2 passos. E os 2 passos foram concluídos. Então, se eu puxar o segundo passo aqui, a sequencial da tarefa, vocês conseguem ver o tempo que foi planejado, o tempo que efetivamente foi gasto, a foto da tarefa, e se a equipe colocou algum comentário, aparece aqui em comentários adicionais. Foi tudo ok, tá? Lembrando que para as prefeituras ou para quem não tiver o mobile das equipes, toda a parte de movimentação do status da tarefa, os textos, eles podem ser feitos por aqui. Aqui já está concluído, mas se fosse uma tarefa planejar, apareceriam todas as opções aqui de situação para dar andamento na tarefa, tá? Uma outra funcionalidade que a gente tem aqui no mapa de planejamento é que se, por exemplo, a gente seleciona a equipe, então uma equipe e uma data específica, o meu botão de gerar rotas fica habilitado e eu consigo, por exemplo, ver como que está programado o dia de uma equipe, né? Então eu vejo aqui que a equipe de limpeza Delta no dia 27, ela vai sair da base dela, que é onde está essa casinha aqui. Então ela vai fazer a execução das 2 partes da tarefa e vai voltar. Então, se fossem várias tarefas no mesmo dia, a gente conseguiria ver aqui em mapa também toda essa movimentação. Deixa eu entrar aqui no calendário. Não, na verdade, eu vou voltar lá no planejamento automático também. Então, nesse caso, aquele chamado que foi aberto, ele já foi executado, já foi concluído, o cidadão já recebeu um feedback. Agora eu vou passar para a funcionalidade de... vou mostrar aqui para vocês rapidinho, que também, da mesma forma do chamado, as tarefas podem ser vistas em lista, né? E também podem ser acessadas da mesma maneira que a gente acessou lá no mapa de tarefas, tá? Só dando uma pontuando aqui para vocês. Eu vou voltar aqui no planejamento automático. Então, agora tem outros chamados que foram abertos anteriormente. Então, aqui a gente tem uma lista das tarefas deles. Eu posso entrar aqui e fazer um planejamento automático. Ou eu posso planejar todas as tarefas que foram planejadas anteriormente, ou eu posso planejar, por exemplo, essas 2 tarefas. Eu vou marcar aqui para refazer os planejamentos anteriores, vou mostrando algumas funcionalidades e depois eu volto e vou colocar aqui o meu horizonte de planejamento, ou seja, todas essas tarefas que estão pendentes, eu quero replanejar do dia 28 ao dia 30, tá? Eu poderia mudar aqui, deixar um horizonte maior ou menor e vou dar um salvar. E vou deixar executando. Aí o próprio algoritmo vai decidir qual tarefa vai ser planejada primeiro, qual segundo, que equipe que vai realizar, tudo isso. Enquanto vai rodando aqui, eu vou mostrar a parte de dashboard, onde a gente tem aqui alguns gráficos, algumas listas. Então, deixa eu abrir aqui para ficar uma visão mais ampla. Aqui a gente preparou um dashboard com alguns indicadores, algumas coisas, mas aí cada prefeitura poderia bolar aí um gráfico e a gente colocaria em prática. Mas aqui o que a gente tem? A gente tem que, nesse horizonte que está selecionado aqui,
quantos chamados estavam em triagem durante esse período, quantos em planejamento, execução, concluídos ou não atendidos. E aqui a gente tem os bairros que geraram mais chamados, a gente tem quais os tipos de chamado mais comuns naquela prefeitura, a gente tem dos chamados que estão em andamento, quais são as prioridades, tá? E aqui essa mesma visão em cima a gente tem aqui em lista. Então, só para mostrar para vocês que o Agility é capaz de gerar aí gráficos, listas. É possível também exportar para Excel. Então, agora vamos voltar lá no planejamento. Tá? Aí, se vocês olharem, todas as tarefas que estavam lá pendentes, elas já receberam uma data de planejado. Se eu entrar aqui na fiscalização, poluição do ar, na equipe fiscal de meio ambiente, no calendário, ou em mapa, ou na lista, tem várias formas de ver, a gente consegue ver que na data de amanhã, a gente tem primeiro essa tarefa e depois a outra tarefa planejada, tá? E aí, se a gente navegar, é porque aqui acho que só tinha 2 tarefas para essa equipe, a gente consegue ver todo o planejamento que foi realizado aí, tá vendo? Inclusive, na equipe que a gente usou, ela recebeu um outro planejamento para o dia 29, que é essa aqui que fez a realização das tarefas do nosso chamado. Então, isso é possível consultar aqui nessa lista, é possível consultar no calendário, é possível consultar na lista de tarefas e é possível consultar em mapa. Vou fazer um filtro aqui para vocês verem, por exemplo, eu quero ver da equipe de limpeza Delta, eu quero ver as tarefas que estão planejadas somente. Aí, com isso, é possível a gente fazer as consultas de diversas formas aí no Agility, tá? O planejamento automático, eu disparei na mão ali, então vou voltar lá para a tela para vocês verem. Mas, idealmente, seria bacana que a prefeitura colocasse para que fosse executado toda noite, porque aí de manhã, quando chegar, já tem ali uma lista de tarefas planejadas, que podem ser alteradas, que podem ser mantidas, enfim. É uma funcionalidade muito, muito bacana mesmo. Eu acho que com isso eu mostrei a maioria das funcionalidades aqui que a gente tem. A gente tem outras que só vou pincelar rapidamente, ou seja, lembra que eu abri o chamado ali no celular, né? Essa abertura também pode ser feita aqui na web, tá? Então, se o cidadão não tiver acesso a um celular, tiver um usuário aqui na web, obviamente que ele só vai enxergar as opções que são designadas para cidadão, é que aqui eu estou logada como funcionário da prefeitura, né? Mas da mesma maneira que ele verificou, fez aqui o joinha ou não, abriu o chamado, ele tem toda essa funcionalidade também na web, tá? Só para pontuar isso para vocês. Então, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. E agora eu vou só passar aqui uma parte também da apresentação, só para a gente dar uma resumida, né? Então, quando eu abri aqui o chamado no mobile do cidadão e entrei no sistema da prefeitura, vocês viram que ele passou por uma triagem automática. Então, de texto, localização e foto. Nessas triagens, a gente também aplica algoritmos de inteligência artificial, tá? Então, todos os chamados que passaram pela triagem, eles também tiveram uma priorização automática, verificação se são válidos, duplicados, prioritários. A gente também tem a questão emergencial. Quais são os benefícios, né? É uma redução no tempo de análise, porque já tem lá uma indicação, já elimina trotes, como eu disse para vocês, o chamado já pode ser reprovado automaticamente ou aprovado automaticamente, fazendo com que o cidadão tenha uma notificação rápida de como o chamado está sendo tratado ali na prefeitura e também uma agilidade na prefeitura. Tá? Então, só relembrando, os dados do workflow aqui são aqueles passos que eu mostrei para vocês, com base no workflow, as tarefas são abertas, e aí verificando disponibilidade de equipes, recursos, usando a otimização de rotas do Google Maps, para cada secretaria e respeitando as tarefas que já estão agendadas manualmente, a gente tem
Aí, usando inteligência artificial, a gente tem um planejamento automático que organiza as tarefas, gerando a melhor sequência de atendimento. Assim, a prefeitura consegue otimizar tempo e recursos. E só lembrando, né, que na parte de planejamento, a gente combina diferentes algoritmos de inteligência artificial para que a melhor solução seja garantida. E uma outra coisa que é bacana também pontuar é que o algoritmo ele é autoadaptável, ou seja, para diferentes cenários, prefeituras maiores, prefeituras menores, o algoritmo se autoadapta para poder atender, ou seja, ele sempre gera a melhor solução possível. Tá? Agora eu vou passar para o Felipe, para ele continuar aqui a apresentação. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Bom, pessoal, eu de volta aqui. Então, só para finalizar, eu queria... Pode deixar, viu, Débora, essa tela aí. Tá bom. Só queria, então, falar dos últimos pontos, que é fazer um resumo do que a gente viu, né? Tanto do que eu falei no começo, quanto do que a Débora mostrou aí na aplicação. Então, o sistema, o Agility, ele passa por todas as etapas, desde a abertura até encerramento dos chamados e depois a parte de dados, de relatórios e tudo mais. Mas que mais do que ser um sistema do que vai de ponta a ponta, ele é um sistema que usa inteligência, processamento em nuvem, algoritmos, inteligência artificial, tudo isso para que todas as fases do processo sejam feitas de uma forma ótima, de uma forma a sempre buscar melhores resultados, sempre buscar fazer mais com menos, sempre reduzir tempo, reduzir esforço. Então tudo isso vem aí ao longo de toda a atuação do sistema enquanto atendimento dos chamados. E daí, por fim, em relação aos benefícios, né? Como que a Geoambiente vê, o que a gente pensou em relação ao produto, de novo, como a gente falou no começo, mas o fato é o seguinte, da forma como foi concebido todo esse uso dessa tecnologia, tem um foco, de fato, de redução de tempo de atendimento, redução de custo para a prefeitura, porque vai ter uma otimização de uso de recursos, fazendo com a mesma quantidade de equipes, por exemplo, atendendo mais chamados em menos tempo. Então, com isso, reduz custo operacional, com isso, eu consigo reduzir o tempo em cada fase onde o chamado permanece, consigo ter um ciclo, né, de atendimento mais constante, consequentemente consigo ter um retorno mais rápido para a população, e a população, consequentemente, tem um índice de aprovação maior da prefeitura. Então, passa uma percepção também para os munícipes de que as coisas estão fluindo, de que está realmente sendo atendidas as demandas dos munícipes, além da própria parte de gestão, como eu falei, de poder dar direcionamentos de investimentos ou de políticas em função aí das demandas que são mapeadas e daquilo que está sendo ou não atendido. Então, tudo isso é levado em consideração para que a gente possa, de fato, usar da melhor forma essa tecnologia para trazer esses benefícios. Tá? Então, em linhas gerais, era isso que a gente tinha para apresentar. E agora a gente fica à disposição, acho que o Guilherme vai abrir o tempo para perguntas, para a gente poder responder aí algumas das dúvidas que devem ter ficado aí com vocês, tá bom? Ok, Felipe, Débora, vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Eu ia sugerir, se vocês quiserem deixar uma tela aí com os contatos de vocês, da Geoambiente, né, acho que é até melhor do que deixar as nossas imagens ali, para otimizar o tempo. A gente tem bastante pergunta. A gente teve mais de 100 pessoas online, acho que 120 aqui que já atingiram. Tem muita pergunta, eu já vou até adiantar, pessoal, que se a gente não conseguir responder todas as perguntas agora via áudio, não se preocupem que a gente vai passar todas as perguntas aqui, né, para o Felipe, para a Débora, o pessoal da Geoambiente, para eles entrarem em contato aí com vocês via e-mail, telefone ou outra maneira aí, tá? Antes de começar a responder as perguntas, já vou responder uma aqui que foi feita aqui, que eu mesmo posso responder. O pessoal pergunta bastante sobre o material, se vai ficar disponibilizado, né? Já adianto que todo esse evento, ele
está sendo transmitido ao vivo no canal da Mundo Geo no YouTube, então você já pode entrar lá no canal da Mundo Geo no YouTube e voltar a qualquer momento da transmissão, você pode acessar e vai ficar lá, né, eternamente no canal da Mundo Geo no YouTube, tá? Então, pessoal, quem perdeu alguma coisa ou quiser rever, quiser passar para os seus contatos, tá lá no canal da Mundo Geo no YouTube, tá bom? E também você pode usar o mesmo link que você usou para acessar hoje ao vivo, você também pode usar para acessar o replay, tá bom? Então vamos aqui para as perguntas, tá? Assim, tem muita pergunta mesmo, vou até separar algumas aqui, vou tentar agrupar e separar algumas que a gente já pôs no início aqui. Vou pegar aqui, o Augusto, ele fez algumas perguntas aqui, eu vou tentar resumi-las aqui, a respeito das regras de negócios e integrações com vários órgãos. Essas integrações, elas são customizáveis pelo sistema? Olha, hoje a gente não tem ainda nenhuma integração, mas seria possível sim, dado a análise caso a caso, né, de fazer alguns scripts para que essas integrações sejam realizadas. Tanto no que diz respeito a fazer upload de dados, né, de outros sistemas, se fizer necessário, como para trabalhar conectado com algum sistema aí que vocês utilizem. Então, a análise tem que ser feita caso a caso para verificação da compatibilidade. O que a gente, complementando a questão, a gente já se deparou com esse tipo de questionamento em algumas prefeituras que a gente discutiu. E daí, assim, o sistema ele é concebido para começar a operar muito rapidamente, né? Então, como é um sistema vendido como SaaS, né, como uma assinatura, ele está pronto para ser utilizado. Agora, existe, por exemplo, a possibilidade de se criar customizações, como a Débora está falando, né, específicas para aquele cliente. Então, por exemplo, aquela prefeitura tem um sistema específico que precisa trocar informação. Daí é claro que não faz parte do pacote básico, mas existe a GeoAmbiente enquanto detentora do produto e desenvolvedora do produto pode, em conjunto com o cliente, pensar em formas de integrar assim, as aplicações e consumir dos dois lados aí das aplicações. Sem dúvida é um ponto que a gente já pensou na concepção e é possível a gente discutir, como a Débora falou, caso a caso. Sim. Ok, essa pergunta, essa resposta aí que você deu, acho que até tem uma pergunta parecida aqui do Humberto. Pergunta como uma corporação ou empresa poder ter seus serviços de campo, e é customizável para uma empresa e os prestadores de serviços dessa empresa? Uhum. Acho que vai um pouco na mesma linha. O que a gente fez, né, no desenvolvimento da aplicação é deixar ele todo parametrizável, né? Então, cada prefeitura tem uma realidade, como eu falei, né? Então, todos esses parâmetros eles são inseridos para cada prefeitura. Agora, talvez existam algumas customizações, que daí são realmente customizações e não parametrizações, mas que são possíveis de fazer também. Então, de novo, caso a caso, né? A ideia é que a gente tenha o pacote básico ali para usar as ferramentas que estão disponíveis e caso haja necessidade de desenvolver alguma coisa adicional, como integração ou até uma customização específica, a gente vê caso a caso como implementar isso. Mas sim, é possível também. Tá? Tem até um exemplo que a gente fez recentemente que que, se não me engano, acho que até alguém perguntou, Guilherme, depois você me corrige, mas que é a questão de você poder fazer uso da interface lá, do aplicativo do Agility, fazer uso pelos agentes da prefeitura. Então, por exemplo, um agente, eu que sou um cidadão, eu vou lá e tiro uma foto do buraco porque eu quero que o buraco na minha rua seja atendido. Agora, eu que sou agente da prefeitura, de repente eu sou um fiscal e preciso em tal lugar fazer alguma verificação, levantar algum ponto, tirar foto de algum item que precisa ser verificado na prefeitura. Então isso também pode ser feito, então pode ser usado pelo agente da prefeitura e daí customizado para aquele tipo de ação específica, ou seja, um inventário, seja alguma fiscalização que seja feita.
Só complementando aqui a resposta do Felipe sobre a utilização em empresas, também seria possível, da mesma maneira, as empresas também têm um fluxo de trabalho, têm seus tipos de serviço, então todo o sistema que foi concebido para prefeituras, ele também funcionaria em uma empresa perfeitamente. Ok, aproveitando esse gancho, tem uma pergunta aqui do Elenilson perguntando se vocês atendem apenas prefeituras. Acredito que atendem vários tipos de empresas também, né? Sim, falando da Geoambiente, né, a Geoambiente ela atende prefeituras, governos estaduais, governo federal e também, obviamente, vários tipos de empresas privadas, né? Então, nosso ramo de atuação é geral. O produto Agility, ele na verdade nasceu, né, assim como eu contei o histórico dele, nasceu em conjunto com a FAPESP, num programa de inovação voltado para Smart Cities. Então ele nasceu com esse foco de gestão, né, gestão pública, melhora de gestão, questão de inovação, para atendimento a chamados. Então, esse foi o foco inicial do Agility. Mas o Agility, assim como a gente já está até dando alguns exemplos aqui, ele também pode, e é interesse da Geoambiente também, fazê-lo com que ele possa ser customizado ou possa ser implementado em empresas privadas também. A gente até já tem algumas iniciativas nesse sentido. E se tiver alguém aqui hoje nos ouvindo que seja de empresa privada e tenha interesse em evoluir a discussão, a gente pode, sem dúvida, sentar e debater, porque é aquela questão que eu falei, tem coisas que são parametrizáveis e outras coisas que são realmente customizáveis, que podem ser implementadas também para um foco específico, tá? Nessa linha aqui, a Kátia também perguntou se poderia ser implementado a nível estadual, então acredito que sim, né? Sim, é o que eu falei, né? Ela tem o foco é a prefeitura, mas aí o uso, na verdade, ele pode ser toda a parte dessa inteligência de otimização, né, inteligência de parametrização, a inteligência de você poder priorizar chamado por tipo de chamado e depois despachar isso por tipo e característica de equipe, prazos, por exemplo, são conceitos que são usados em vários tipos de empresas, em vários tipos de órgãos de governo, em vários tipos de aplicação. Então, isso, sem dúvida, pode ser extrapolado. Aqui, como eu falei, o foco da apresentação é para a prefeitura, mas ele pode ser extrapolado para outros tipos de uso, sem dúvida nenhuma. Ok, Felipe, obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui. Qual seria a dificuldade e o prazo de implementação desse sistema? Legal, isso é outro ponto interessante também, porque o sistema, como eu mencionei, ele é um sistema que a gente focou como um modelo de SaaS. Então, é um sistema pronto que a prefeitura vai pagar uma assinatura mensal para ter o uso dele. Então, é um sistema que está pronto. A única questão, a única necessidade inicial é realmente aquela parametrização, que basicamente é uma entrevista, né, que a gente faz com a prefeitura para entender como são os fluxos da prefeitura, né, quais são quem atende o quê, como que os chamados são priorizados, de quem são as responsabilidades. A gente faz isso, insere essas regras no sistema e o sistema começa a funcionar. E a partir daquele momento zero, todos os chamados que vão sendo alimentados dentro do sistema já são tratados dessa forma como a gente demonstrou. Então é bastante simples, sistema pronto, uma forma de consumo por mês, né, uma assinatura mensal, como eu falei, e uma parametrização para a realidade da prefeitura. E daí tem um outro ponto que é importante também citar, que é o que a Débora falou sobre a questão do autoadaptativo, né? Então, como envolve uma série de inteligência artificial, de algoritmos e tudo mais, se a gente fosse fazer um caso específico para cada prefeitura, a gente teria que ter um técnico nosso e um técnico da prefeitura, em cada prefeitura, fazendo lá os ajustes, né, ou aqueles ajustes finos em cada vez que ele iria fazer uma otimização, como é o caso que a Débora fez lá do planejamento automático, né, que roda uma série de regras ali. Como a gente fez dessa forma autoadaptativa, a gente não precisa de intervenção humana, não precisa nem um técnico nosso, nem um técnico da prefeitura, para que o sistema possa rodar e realmente se adequar às regras e à realidade de cada prefeitura para dar o melhor resultado.
Então isso é um grande ganho, é um ganho que inclusive foi bastante pontuado aí pela FAPESP, quando a gente submeteu o projeto para eles, né? No sentido de que sim, tem uma ferramenta que realmente faça a otimização, que esteja pronta, possa ser usada a partir de hoje, e que me dê o melhor resultado dentro da minha realidade, mesmo que essa realidade mude ao longo do tempo. Ok. Tem uma pergunta aqui do Christian, na verdade, a pergunta é bem extensa, eu vou tentar agrupar aqui e dar uma resumida, até porque algumas coisas já foram respondidas. Mas o Christian, ele pergunta aqui, ele comenta que viu que a interface ela é voltada bastante para o cidadão, né? E ele gostaria de saber se é possível fazer alguma adaptação também para uso de equipe interna. Às vezes você tem um próprio agente da prefeitura que está em loco, né, e pode usar a ferramenta, acredito que sim. E mais uma outra pergunta que ele fez aqui, aproveitando isso, ele comenta que, né, assim, às vezes as prefeituras têm jeitos de trabalhar, né, dependendo da administração que ficou lá há muito tempo, tem alguns certos processos, né, e ele queria saber se a Geoambiente também daria assessoria, alguma espécie de treinamento, né, depois de implementar a ferramenta, se poderia dar alguma espécie de treinamento, alguma assessoria para os funcionários da prefeitura, né, para os funcionários poderem usar o sistema Agility. Sim. Então, o primeiro ponto lá realmente a gente comentou, mas só para reforçar, que sim, o sistema ele foi planejado ali, o aplicativo, para os munícipes interagirem e abrirem os chamados, mas ele também pode ser adaptado, como a gente até já fez, como eu mencionei, para, por exemplo, agentes da prefeitura fazerem um inventário, enfim, por exemplo, ou até fazer algum tipo de fiscalização. Então, realmente, usar para uma questão interna da prefeitura. Então, isso pode ser feito. E outro ponto em relação à segunda pergunta, né, se a gente faz algum tipo de apoio aí na questão dos processos internos, o que a gente entende é o seguinte, que o uso de tecnologia ele apoia muito essa questão de processos, melhoria, né, resultados melhores, mais rápidos, enfim. E no caso específico de atendimento de solicitações de munícipes, né, pela ouvidoria ou pelo 156, pela central de atendimento, existem várias regras, né, que são impostas, né, às prefeituras para que cumpram essas demandas dos munícipes. Então, o sistema Agility ele foi todo pensado e todo modelado de acordo com essas regras que existem, né, que já existem e que são obrigação aí das prefeituras atenderem, para que de fato o sistema seja fácil o suficiente, também aderente o suficiente, para que todas essas regras e esses procedimentos e processos sejam atendidos. Então, essa que é a grande visão do Agility. E a empresa, a Geoambiente, ela implementa o sistema e dá todo o tratamento e treinamento, também capacitação para o sistema. E faz aquilo que eu falei, que é aquelas discussões e entrevistas, enfim, para criar a parametrização dentro do sistema. Né? A gente não... Claro que a gente pode ajudar, inclusive, nessas entrevistas, podem ser discutidas, né, a questão dos procedimentos, dos processos, de repente melhorar, a gente, claro que pode dar a nossa contribuição, mas eu entendo também que é um negócio muito mais da prefeitura aí, de saber como que são as distribuições de pessoal ou de procedimentos internos, né? A gente pode ajudar, claro, e o sistema foi pensado para isso, mas a nossa consultoria não é uma consultoria de processos da prefeitura. Então isso não, a gente pode contribuir, como eu falei. Ok, Felipe, obrigado. Temos mais assim, a gente tem bastante pergunta parecida com o que já foi respondido, né, a questão de se atende a prefeitura, se é customizável, bastante pergunta parecida. Acho que umas duas bem um pouco diferentes aqui. O Augusto ele pergunta se toda essa solução ela fica na nuvem ou se tem que adquirir algum servidor, alguma instalação. Como é que funciona depois que a prefeitura, a empresa decide usar o sistema? Certo. Então, todo o sistema ele funciona em nuvem, né? Então tem vários dessas fases aí que a Débora mostrou, são processamentos em nuvem, né? Vários trabalhos lá que são feitos para priorização são feitos em nuvem. Então o sistema é hospedado em nuvem, tudo roda e é armazenado em nuvem, e a prefeitura não precisa ter servidor, não precisa ter absolutamente nada, ela simplesmente vai receber o acesso ao sistema. O munícipe vai receber o acesso através do aplicativo, que ele vai baixar lá na Apple Store ou na loja do Android, e
a mesma forma o aplicativo lá para quem faz o atendimento ao chamado internamente da prefeitura. E os agentes da prefeitura vão acessar através de um link de internet que eles vão receber, o login, senha e tudo mais. Os dados da prefeitura são todos armazenados também na nuvem e é importante dizer também, não sei se essa é a preocupação do Augusto, mas é importante dizer que toda a informação que é gerada é de propriedade da prefeitura, então a prefeitura que detém a propriedade disso, e em qualquer momento ela pode retirar, baixar esses dados, por exemplo, se é feito um contrato por um período e acabado esse período de contrato não vai ser renovado, por exemplo, a assinatura, todos os dados são de propriedade da prefeitura que vão retirar e fazer o uso como queira. Tá? Então, tem a facilidade aí dos dois lados, tem a facilidade de não precisar de servidor e de infra para nada, e ao final tem a facilidade, se quiser ter o dado, é da prefeitura. Ok, Felipe, obrigado. Mais uma última pergunta aqui, que eu achei um pouco diferente, a respeito já que você falou até de baixar o aplicativo, o Daniel ele pergunta que se, por exemplo, o cidadão, ele tiver sem internet no momento, ele consegue usar o aplicativo de forma offline e ter sistema depois, quando ele tiver alguma espécie de conexão? Sim, vou responder essa pergunta. O aplicativo do cidadão, se ele não tiver conectado à internet, ele consegue utilizar normalmente, só não vai carregar ali o mapa, né? Mas a gente vai pegar as coordenadas dele por GPS. Se porventura também estiver sem conexão e o GPS estiver desabilitado, a gente ainda dá a opção dele digitar o endereço manualmente. E assim que conectar, aquele status de criado vai passar para recebido pela prefeitura e todas as triagens vão ser realizadas em cima do que foi colocado ali, as fotos serão transmitidas, então, sem problemas. Ok, Débora, obrigado pela resposta. Bom, Débora, Felipe, eu acredito que a gente acabou respondendo aqui todas as perguntas. Assim, tem algumas perguntas mais específicas, praticamente é uma consultoria que eu acho que não mais. Lembrando, pessoal, que se alguém não teve alguma resposta, alguma pergunta, a gente vai mandar aqui o relatório, a lista de todas as perguntas lá pro Felipe, para Débora e pro pessoal do Geoambiente, eles vão, tá bom? Felipe, Débora, então antes da gente encerrar, gostaria aí de pedir se vocês tiverem alguma palavra, alguma coisa que não foi comentada e quiserem comentar, o microfone é de vocês. Tá, da minha parte, acho que tudo já foi dito. Se tiver alguma outra pergunta aí, como foi falado, a gente vai responder posteriormente, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Agradeço e até a próxima. Legal, também gostaria de agradecer, reforçar isso que a Débora falou, que as perguntas que a gente não respondeu aqui, a gente vai depois entrar em contato com cada um de vocês para responder. E queria também só deixar mais um pouco aí da experiência da Geoambiente, né, uma empresa de 25 anos que tem muita experiência em construção de aplicações, toda a parte de atendimento, tanto a órgãos públicos como privados, então tem muita experiência e muitos clientes que a gente até já fez, de certa forma, coisas similares a essa que a gente está mostrando no Agility, mas não em formato de produto. Agora a gente, produtizando isso, consegue fazer isso em escala e atendendo de uma forma bastante mais ampla e objetiva também. Então, também queria agradecer, deixar meus contatos aí à disposição e vamos... para quem quiser, né, vamos agendar conversas específicas, a gente pode fazer demonstrações específicas, discutir casos de uso específicos para que a gente possa sanar qualquer dúvida que tenha ficado aí do sistema para a gente evoluir numa conversa aí de possibilidade de uso aí por vocês, tá bom? Então, muito obrigado, a gente permanece à disposição e obrigado, Mundo Gel, obrigado, Guilherme, pelo apoio. Até a próxima, pessoal. Então é isso, pessoal. Agradeço novamente todo mundo que esteve conosco, agradeço ao Geoambiente por transmitir esse evento conosco e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.